Que a paz do nosso Mestre possa envolver a todos nós. Neste vídeo vamos dar sequência ao estudo deste livro Umbral e vamos conhecer a história de um espírito de nome Diógenes, que vivenciou uma reencarnação pautada pela riqueza de bens materiais, pelo excesso de dinheiro. Mas antes de conhecermos o relato de Diógenes, vamos relembrar esta passagem aqui, que diz o seguinte: Então um jovem se aproximou dele e lhe disse: Bom mestre, o que é preciso que eu faça para adquirir a vida eterna? Jesus lhe respondeu então: Por que me chamais bom? Só Deus é bom. Se quereis entrar na vida, guardai os mandamentos. Indagou-lhe o jovem: Quais mandamentos? Jesus lhe disse: Não matareis, não cometereis adultério, não furtareis, não direis falso testemunho. Honrai a vosso pai e vossa mãe, e amai o vosso próximo como a vós mesmos. O jovem lhe respondeu: Tenho guardado todos esses mandamentos desde minha juventude. Que me falta ainda? Jesus lhe responde: Se quereis ser perfeito, ide, vendei o que tendes, dai aos pobres e tereis um tesouro no céu. Depois, vinde e me segue. O jovem, ouvindo essas palavras, foi-se embora muito triste, porque tinha grandes bens. E Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é bem difícil que um rico entre no reino dos céus. Digo-vos ainda uma vez: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mateus, capítulo 19, versículos de 16 a 24. Eu vi um gás, ele de repente fui arremessado pelo buraco na terra e lançado até o outro lado deste lugar ignóbil. As cavidades terrenas eram estranhas para mim. Ora, aprofundavam-se até se perder de vista. Ora, apareciam, emergiam e expeliam algo para fora. Eu estava confuso e observava que havia desertos ao meu redor, e o lugar era muito quente, como se fosse o inferno, e ora frio como o gelo. Notava animais rastejantes de todas as espécies. Diógenes jamais imaginou que, a partir de uma vida opulenta na crosta terrestre, passaria a um lugar de sofrimento físico e mental. Dizia ele: Estava me sentindo mal, porque não estava acostumado a bruscas variações de temperatura, nem mesmo ao agreste agressivo. Homens estranhos pintados dos pés à cabeça caminhavam, parecendo que percebiam a minha presença. Estranho. Nem mesmo eu sabia onde estava. O desencarne de Diógenes deu-se em casa, motivo pelo qual ele ficou ainda mais confuso, e continuou: Estava em meu leito, no meu apartamento luxuoso em Nova York, quando senti uma dor no peito e nada mais. Acho que adormeci e acordei um tempo depois, não sei quanto tempo, e me encontrei em situação nitidamente desagradável, com ratos passando de um lado para outro. Aliás,
ratos muito grandes, pareciam gatos. Eu sempre odiei ratos. Por todos os lados, seres rastejantes se faziam presentes. O ar abafado me irritava. O ambiente era hostil. Encontrava-me num pântano. Disseram-me uma vez haver terra desgraçada como esta na própria face da terra. Mas eu nunca acreditei. Sempre fui americano, dono do espaço maior neste planeta, vivendo na maior cidade do mundo e rico de nascença. Algo melhor que isso? E de repente, arrastava-me por uma planície esquisita, cheia de animais imundos e gente igualmente nojenta. O que fiz para merecer isso? Esse foi então o relato, a descrição de Diógenes. Vamos agora conhecer a anotação de Caibar Schutel sobre a situação desse espírito que acabamos de conhecer. Eis o mal da alienação causada pela riqueza. Ao desencarnar, resguardadas as merecidas exceções, os espíritos ficam confusos e enfrentam ambientes hostis. A vibração condiz com zonas umbralinas para onde são levados. Por vezes, vagam antes pela crosta terrena, acompanhando o velório ou enterro, mas não escapam do lugar onde o seu perispírito encontra-se harmonizado. Esse foi então o relato de Diógenes espírito, que em uma de suas experiências pretéritas aqui no plano físico, no plano material, ele teve a oportunidade reencarnatória ligada ao dinheiro, ao excesso de dinheiro, à fortuna, à riqueza de bens materiais. Diógenes foi, portanto, um rico. E tanto esse relato de Diógenes quanto a anotação final de Caibar Schutel nos apontam já um entendimento inicial, que é o seguinte: a maioria quase total de ricos, milionários e bilionários que desencarnaram e que irão desencarnar, estes, ao despertarem no plano espiritual, despertam confusos e perturbados. Quase todos. Raros são aqueles ricos, milionários, bilionários que despertaram, ou que irão despertar no plano espiritual, conscientes e acolhidos pela espiritualidade superior. A realidade é que a grande maioria não é acolhida. Desperta por si só, eles com eles mesmos, confusos e perturbados. E aí vem uma primeira pergunta óbvia. Por que estes, que em processo de reencarnação têm a oportunidade, a facilidade, da riqueza, da fortuna, do excesso de dinheiro no plano físico, por que eles despertam desta maneira no plano espiritual? Qual é o motivo? Então, essa pergunta já nos leva a uma primeira reflexão, mas o relato de Diógenes também nos traz uma segunda reflexão. Se a primeira está relacionada à maneira como estes despertam e despertaram no plano espiritual, os motivos, as causas, essa segunda reflexão está atrelada ao relato de Diógenes com relação ao espaço físico no plano espiritual em que esse espírito estava habitando nesse momento do seu relato. E nós precisamos sim conhecer, obter
essas informações, porque são importantes. Entender que no plano espiritual, ao desencarnar, eu não vou ficar flutuando em nuvens transparentes, eu não vou ficar dormindo. Existem espaços físicos no plano espiritual. E esses espaços físicos, esses cenários, esses ambientes, podem ser elevados, celestiais, de paz, de alegria, de harmonia, de elevação, assim como esses espaços podem ser tenebrosos, violentos, de dor, de sofrimento, de terror. Já que o plano material é uma cópia imperfeita do plano espiritual. No plano espiritual elevado, tudo ali é harmonioso. No plano espiritual atrasado, tudo é desarmonioso. Isso é muito importante, porque abre a nossa mente para o seguinte entendimento. Eu vou desencarnar, vou despertar no plano espiritual e vou encontrar cenários parecidos com o que eu tenho aqui. Parecidos, não iguais. Por exemplo, existem hospitais, escolas, universidades, locais de trabalho, locais de meditação, locais onde eu vou me ambientar para harmonizar meu espírito no plano espiritual elevado. E eu também posso desencarnar e despertar em regiões umbralinas, onde a escuridão permeia, a nebulosidade limita a minha visão, onde eu escuto gritos, choros, xingamentos, blasfêmias, músicas que ferem a acústica da minha alma, muita violência. E aí, a gente acaba com essa infantilidade espiritual que campeia aqui as mentes infantis. Esse misticismo, essa coisa às vezes até romântica, né? De seres angelicais com asas, ou, por outro lado, seres diabólicos com chifres. A gente acaba com isso e entende que lá é um prolongamento do que eu faço aqui. E Diógenes, então, desencarna, milionário, um norte-americano absolutamente vaidoso, orgulhoso, prepotente, arrogante. Ele diz isso, não sou eu. Sempre fui americano, diz Diógenes, dono do espaço maior neste planeta, vivendo na maior cidade do mundo, rico de nascença. Então ele herdou a fortuna. E ele pergunta o seguinte, de maneira arrogante: algo melhor que isso? Qual seria a sua resposta para Diógenes? Você gostaria de ser norte-americano, morar em Nova York, ser dono, como ele diz, do espaço maior neste planeta, ou seja, estar acima de todos, dominando a todos, sendo a referência planetária, e ainda herdar quantidade descomunal de dinheiro? Você gostaria disso? Porque ele diz, algo melhor que isso. Isso tudo aconteceu, foi realidade na vida de Diógenes. Qual foi a consequência? Para ele, despertar no umbral denso. Em região que ele encontrava ali geyser, que expeliam algo para fora e que atingiu ele. Ele foi atingido quando um desses buracos expeliu ali uma substância, a gente não sabe qual é. Não é a mesma que a gente tem aqui. No plano físico nós temos essa questão aqui de geyser,
que expele um vapor de água quente. Não é a mesma coisa. Lá é uma substância que é expelida, ele não diz qual é, e ele é atingido. Fui arremessado de repente pelo buraco na terra e lançado até o outro lado deste lugar ignóbil. Ele foi atingido, lançado e caiu. Se machuca, sente dor, se fere. O perispírito sente a mesma coisa que o corpo físico sente aqui, no plano material. Esse relato de Diógenes é importante que a gente entenda o seguinte. Não se trata de um relato de um dia. Quando ele diz aqui que ele viu geyser, que ele estava num pântano, que ele via desertos, não é o relato de um dia ou de uma semana. É o relato de todo um período em que ele permaneceu no umbral disso. Ele já foi retirado de lá. Mas durante a sua permanência, ele esteve lá um tempo, não sabemos qual, e ele viu vários cenários. Portanto, as regiões umbralinas, elas têm as suas divisões por vibração, mas elas apresentam muitos cenários distintos, inclusive dentro de uma mesma faixa de vibração. Então eu estou no umbral denso, estou caminhando. Então eu vejo buracos na terra, como geysers, que ele diz. Depois ele diz que ele vê desertos ao redor dele. Desertos, no plural. E depois ele diz, encontrava-me num pântano. Nós temos 3 cenários diferentes só nesse relato. Pântano, deserto e um geyser. São distintos. E também existe a variação de temperatura. Muito quente, como se fosse o inferno, muito frio, como o gelo. Essa variação é natural, porque nós temos aqui também, no plano físico, essa variação. Existem muitos, mas milhares de lugares em que de manhã é muito quente e à noite faz um baita frio. Então nós temos aqui um cenário interessante a título de estudo. Não é interessante para visitar, para habitar, para permanecer. Ou você deseja passar aqui uma temporada de férias? O que você acha? Tirar aí uma semaninha para você passar no umbral denso. Porque lá tem pântano, e onde tem pântano tem cheiro de coisa morta. Água suja. Coisa asquerosa, como ele diz. E ele diz, além disso, animais rastejantes. Cobras, lagartos, aranhas, lacraias, centopeias e ratos. Ratos grandes como gatos. O que você acha então? Uma temporada nesse local seria bom? Ele ficou. Ele que teve a oportunidade de ser um rico por um período, por um tempo, não é eterno, teve como consequência dessa pergunta algo melhor que isso? A permanência no umbral denso. E via também homens estranhos pintados dos pés à cabeça caminhando, parecendo que percebiam minha presença. Nós vamos encontrar todo tipo de espírito nessas regiões. Perturbados, alucinados, enfermos, loucos. E peregrinos do umbral também trabalhando. O desencarne de Diógenes deu-se em casa, motivo pelo qual ele ficou ainda mais confuso. Diógenes esteve sempre afastado de muitas realidades. E isso Caibar nos diz aqui, na anotação final, quando ele diz: o mal causado pela riqueza é a alienação.
Espíritos ficam confusos e enfrentam ambientes hostis ao desencarnar de maneira alienada. Ele foi um alienado, um norte-americano rico alienado, que viveu apenas dentro do seu mundinho. Isso acontece também com a gente. Nós podemos nos alienar e nos fecharmos em mundinhos particulares, num universo particular. Então Diógenes estava afastado da pobreza, da miséria, das situações que permeiam outros países, outras comunidades, outras nações, outras sociedades. Ele vivia o círculo social milionário norte-americano de Nova York. Alienado com relação à sociedade e alienado também com relação à espiritualidade. Qual seria a resposta de Diógenes ao ser perguntado? Depois de morrer, você vai morrer, o que você acha que vai acontecer? Qual seria a resposta dele? A resposta de um alienado, desses que a gente tem por aqui. Ah, não tem nada depois. Vale apenas o que a gente vive agora. Ou, vou ficar dormindo. Vou para o céu. Essas bobagens que a gente escuta por aí. Sem nenhuma vontade de entender e de ir tanto ao outro, que vive em outra realidade, quanto a ir a questões espirituais mais elevadas, que o tirariam deste pântano que ele mesmo se colocou. Olha a importância da mudança de quem eu sou. Eu me coloco nas situações nas quais eu irei vivenciar. Se você culpa os outros, você está errando duplamente. Primeiro, por não assumir suas questões, e segundo, por terceirizar os seus erros. Então, essa reflexão é importante. Existe na contraparte espiritual cenários físicos reais que iremos vivenciar. Qual vai ser? Você me responde. Porque você irá responder a você mesmo. E a segunda reflexão que vamos avançar é a respeito da questão do despertar no plano espiritual destes, que no plano físico foram ricos, milionários, bilionários, celebridades, famosos, etc. Poderosos, digamos assim. O despertar deles no plano espiritual de maneira perturbada e confusa. Por que isso acontece? A culpa é o dinheiro, é a riqueza? A riqueza, então, e o dinheiro são malditos? São amaldiçoados? O rico, então, está predestinado ao umbral? Sim ou não? Para que a gente possa, então, mergulhar nessa reflexão, que ela é muito importante. E por que ela é importante? Porque serve para todos, não só para aqueles que detêm poder financeiro, mas para todos nós aprendermos, a lidar com dinheiro, com bens materiais, com questões aqui do plano físico que não nos pertence. Ou seja, serve para todo mundo. Por isso nós vamos fazer uso deste livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem um capítulo absolutamente único e dedicado a tratar desse assunto, bens materiais, dinheiro e riqueza, que é o capítulo 16, de título, Não se pode servir a Deus e a Mamon. Vamos à primeira reflexão que está aqui. Na introdução, nós temos aqui o item 14.
Olha o que esse item, esse conteúdo nos diz. Presta atenção. A riqueza é um grande perigo. Riqueza do plano físico. A riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama nem a si, nem o que está em si. O homem que ama o dinheiro não ama nem a si, nem ao que está em si. Mas ele ama a uma coisa que lhe é ainda mais estranha, que aquela que está em si. Ou seja, o homem transfere para o dinheiro, para o bem material, o amor que ele deveria ter dentro dele por ele e pelo outro, pelo próximo. Isso quer dizer essa afirmação aqui. A riqueza é grande perigo. A maioria das pessoas gostaria de ter dinheiro em excesso. Quando eu desejo ter dinheiro em excesso, porque resolve meus problemas, né? Eu compro o que eu quero, eu faço o que eu quero, eu viajo para onde eu quero. Olha que delícia. Como se a vida fosse um parque de diversões. E eu não precisasse me preocupar com mais nada, exceto com o que eu quero fazer. Os meus desejos. Não é isso que a gente viu aqui com Diógenes? Apartamento luxuoso, Nova York, norte-americano. Não tinha cólica, não tinha dor de cabeça, não tinha nenhum problema. Não é isso que a gente viu aqui? Porque a riqueza é grande perigo que traz o quê? Caibar nos diz? Alienação. Então, quando você olha aquela fila na lotérica, porque o prêmio da Mega Sena acumulou, a virada, o prêmio da virada, milhões e milhões de reais. E aquela fila interminável e as pessoas pagando, não sei quanto custa, R$5, R$4 um jogo, apostando 6 números, 7 números, não sei também quantos números. Porque elas querem ser milionárias, ricas, e não querem mais se preocupar com dinheiro? Será que elas conseguem entender que a riqueza é um grande perigo? Porque eu não vejo ninguém fazendo fila para pular em precipício, em abismo, de prédio. Porque as pessoas sabem que é perigoso. Nem todos desejam ser bombeiros para entrar em incêndio. Sabem que é perigoso. Poucos o querem. Mas a riqueza, as pessoas têm a falsa imagem de que aquilo é muito bom. De que aquilo é o que eu preciso. Uma carteira recheada de dinheiro. Isso é o que o popular intenta. E aí nós precisamos ir no capítulo e destrinchar essa falsa ideia. Falsa ideia. Atenção. Item 7. Utilidade providencial da fortuna, provas da riqueza e da miséria. O item nos diz o seguinte: a riqueza, sem dúvida, é uma prova muito difícil. O que nos disse aqui? O item inicial? A riqueza é grande perigo. Agora nos diz novamente: é prova muito difícil, mais perigosa que a miséria, pelos seus arrastamentos, por suas tentações que dá e pela fascinação que exerce no homem. Você deseja isso para ti? Porque a riqueza traz ao homem, novamente, arrastamento, tentação e fascinação.
exerce isso sobre o homem. Por isso que ricos, milionários, bilionários, celebridades, famosos, poderosos ficam alienados. Porque eles ficam fascinados, eles ficam arrastados pelas coisas materiais. A tentação. É o excitante supremo do orgulho, o excesso de dinheiro, a riqueza. Excitante supremo do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. Excitante supremo do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. Vida sensual. O que isso vem à tua mente? O que isso lhe traz à mente? Coloca aí nas mídias sociais sensualidade, música brasileira. O que isso vai trazer para ti? Aqui, ó. Arrastamento, tentação, egoísmo, orgulho. Esses que você vê e essas que você vê por aí, desfilando nas passarelas, holofotes, câmeras, dinheiro jorrando em suas contas bancárias, onde eles vão parar depois? Aqui, ó. Isso aqui é a orientação que desce de Deus. Deus, através da espiritualidade superior, nos fornece essas informações. Não sou eu que falo. Como diz Chico, somos carteiros, que pega e entrega. Quem recebe, resolve e pensa e escolhe o que vai fazer com o que recebe. A riqueza é o laço mais poderoso que liga o homem à terra e afasta seus pensamentos do céu. Entendeu? Pegou? Eu vou ler de novo, para que a gente fique com isso aqui, ó, tatuado na mente. A riqueza é o laço mais poderoso que liga o homem à terra e afasta seus pensamentos do céu. Produz uma tal vertigem que se vê frequentemente aquele que passa da miséria à fortuna esquecer-se depressa da sua primeira posição. Aquele que era pobre, miserável e que se torna milionário, esquece rapidamente que ele foi pobre. Esquece aquele que o dotaram, que o ajudaram, e torna-se insensível, egoísta e vão. Torna-se egoísta, insensível e vão. Porque fascina, arrasta, excita, afasta o homem de Deus. Mas o fato de tornar o caminho difícil não se segue que o torne impossível e não possa tornar-se um meio de salvação, ou melhor, redenção, nas mãos daquele ou daquela que dela sabe servir-se. Como certos venenos que podem devolver a saúde se são empregados a propósito e com discernimento. As drogas podem trazer ao homem a saúde ou a viciação. Por exemplo, nos remédios que tem ali suas drogas inseridas. É o que ele diz aqui. O veneno na dose certa, na medida certa, e o veneno certo pode salvar. Na medida errada, mata. O dinheiro é a mesma coisa. O dinheiro é maldito? Não. Amaldiçoado? Não. Por que não? Apruma teu ouvido agora para isso aqui, ó. Se a riqueza é fonte de muitos males, se ela excita tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, é preciso tomar-se não a coisa, mas ao homem que dela abusa, como abusa de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso
o que lhe poderia ser mais útil. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza não devesse produzir senão o mal, Deus não a teria colocado na terra. Cabe ao homem, ou seja, a nós, dela, da riqueza, extrair o bem. Se ela não é um elemento direto do progresso moral, é, sem contradita, poderoso elemento de progresso intelectual. Ou seja, o mal não está na coisa e sim no homem que faz uso equivocado do dinheiro. Eu posso ser um milionário e ajudar outras pessoas a se elevarem, se levantarem, se erguerem. Por exemplo, no campo intelectual. Provendo a eles a capacidade, o entendimento, a educação, que no futuro irá trazer a eles possibilidades melhores. Depende de mim, se eu tenho essa possibilidade. Jesus, quando diz lá no começo do vídeo para o jovem, vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres e terás um tesouro. E depois vem e me segue. O que Jesus quis com essa questão? A gente precisa saber isso. Por que eu preciso saber? Primeiro, nós precisamos saber da parábola do jovem rico. A gente precisa saber isso. É lição de casa. E o que ele quis dizer quando ele disse aquela frase, ou aquelas frases para o jovem? A resposta cai no jovem como um raio. Porque Jesus disse a ele a questão da abnegação. Jesus trouxe a ele uma prova decisiva. E foi exatamente na onde estava a fragilidade dos jovens, que era o apego aos bens materiais. A abnegação, desprendimento, altruísmo. Você tem isso no teu coração? Ou você é apegado a bens materiais? Qualquer bem material. A gente pode colocar aqueles que detêm muito dinheiro ou aqueles que detêm pouco dinheiro e ainda assim também são orgulhosos, egoístas. O dinheiro os superexcita. Porque não é porque eu não tenho dinheiro que eu não goste do dinheiro, que eu não fique atraído pelo dinheiro. Por que a gente vê muitas vezes locais de luxo e ao redor desses locais a gente vê os pobres, os miseráveis, os mendigos, os moradores de rua? Por quê? Tem alguma resposta? Tem. Atração, vibração. Aquele que hoje vive na miséria, tenha certeza, já foi milionário. E não fez bem uso daquilo que estava em suas mãos. Portanto, existe essa questão da troca de papéis. Vosso amor aos bens terrestres é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Por esse apego à posse, suprimes vossas faculdades afetivas, em as transportando todas sobre as coisas materiais. Mais uma informação da espiritualidade. O bem que Deus vos confiou excita em vossos corações uma ardente e louca cobiça. Outra informação. Os bens da terra pertencem a Deus, que os dispensa à sua vontade,
e o homem deles não é senão o usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente. Eles são tampouco a propriedade individual do homem, porque Deus frequentemente frustra todas as previsões e a fortuna escapa daquele que crê possuí-la pelos melhores títulos. Os bens da terra pertencem a Deus. Se nós tivermos esse entendimento, tudo muda. Este livro pertence a Deus. Temporariamente está aqui em minhas mãos. Amanhã, quando eu não estiver mais aqui, este livro irá para outras mãos. Assim eu desejo. Para que ele seja útil e ajude aos outros como ele tem me ajudado. A fortuna, a riqueza, é um meio de provar o homem moralmente. Prova o homem na questão moral. Mas como ao mesmo tempo é um poderoso meio de ação para o progresso. A riqueza tem que haver no plano físico para que haja o progresso. Através da riqueza, haverá possibilidade de prover o progresso. Por isso ela é importante existir. E mais importante é fazer bom uso dela. Deus não quer que a fortuna, a riqueza, fique muito tempo improdutiva. E por isso, Deus a desloca incessantemente. Cada um deve possuí-la para experimentar, servir-se dela e provar o uso que dela sabe fazer. Ou seja, se hoje você não tem dinheiro em excesso, um dia terá. E já teve. Exatamente para provar o seu uso e se você sabe fazer, usá-la de maneira correta. Mas como há impossibilidade material de que todos os homens tenham fortuna, dinheiro ao mesmo tempo, que aliás, se todo mundo possuísse, ninguém trabalharia e o aprimoramento do globo com isso sofreria. Se todos nós tivéssemos sombra e água de coco, ninguém trabalharia. Não haveria a questão da lei do trabalho, da lei do progresso, o aprimoramento. Por isso é que há essa diferença, para que Deus convide o homem a trabalhar na sua melhoria e na melhoria do mundo. Por isso, cada espírito a possui a seu turno. Cada um tem a sua vez. Quem não tem hoje, já a teve ou terá noutra existência. E quem tem agora, poderá não tê-la mais amanhã. Olha o nosso amigo aqui. Teve, poderá não tê-la mais amanhã. Há ricos e pobres, porque Deus, sendo justo, cada um deve trabalhar a seu turno. A pobreza é para uns a prova de paciência e da resignação. A riqueza é para outros a prova da caridade e da abnegação. Olha a beleza do plano de Deus. Cada um trabalha a seu turno. Hoje eu vivo na opulência. O que eu faço com essa prova? A riqueza, o excesso de dinheiro. Amanhã eu vivo a prova da miséria. O que eu faço com a prova da miséria? Como eu me comporto? Depois, no porvir, eu estou no meio termo. Não rico e não pobre. Uma situação estável. O que eu faço nessa situação? Água quente? Água morna, nem quente nem fria, fico na moita. Qual é o meu comportamento? Tudo é prova
tudo serve para aferir o nosso comportamento. Isso é o plano de Deus. Aprimoramento, elevação, as conquistas pessoais e intransferíveis. Portanto, o homem não possui de seu senão o que pode levar deste mundo. O que encontra ao chegar e o que deixa a partir, aproveita durante sua permanência na terra. Mas uma vez que é forçado a abandoná-lo, dele não tem senão o uso e não a posse real. Quando eu chego, a fortuna já está aqui. Quando eu retorno ao plano espiritual, a fortuna fica. Eu tenho o uso temporário, não permanente. Que possui então o homem, pois? Possui nada daquilo que é para uso do corpo. Tudo que é de uso da alma é do homem. A inteligência, conhecimentos, qualidades morais, eis o que traz e o que leva. É o que você vai levar. O que você não segura vai com você. O que você segura fica aqui. Inteligência, conhecimentos, qualidades morais. O que não está no poder de ninguém nos tirar. O que nos servirá mais ainda noutro mundo que neste. Isso é música. Isso é música que nos eleva. Esses entendimentos, esses ensinamentos nos tiram do pântano no qual Diógenes estava mergulhado. Depende dele ser mais rico em sua partida do que em sua chegada, porque daquilo que tiver adquirido em bem depende sua posição futura. Então eu posso, quando eu comecei meu processo de reencarnação, ter uma moral ainda baixa, deficitária. Mas com os aprendizados que eu venho conquistando, a minha moral vai se elevando, o meu intelecto vai se elevando, eu vou melhorando. Ao retornar ao plano espiritual, eu retorno muito melhor do que quando eu comecei aqui a minha caminhada. Lembrando, antes da gente encerrar, Deus justo e severo vos dirá: que fizeste, dispenseiro infiel dos bens que te confiei? Cuidado com essa pergunta que será feita para ti e para mim. Deus é justo, mas é severo. E diz: que fizeste, dispenseiro infiel dos bens que te confiei. E para encerrar a nossa reflexão, nós temos aqui uma colocação de um espírito que diz o seguinte: eis, meus amigos, o que eu queria vos ensinar quanto ao desapego aos bens terrestres, resumirei dizendo: sabeis vos contentar com pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porque a fortuna não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não ouvideis que esses bens vos estão confiados e que devereis justificar seu emprego como sendo tutores. Não sejais depositários infiéis, fazendo-os servir à satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos creiais no direito de dispor unicamente para vós daquilo que não é senão um empréstimo e não uma doação. Se não sabeis restituir,
não tendes mais o direito de pedir. E lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres se quita da dívida que contrai com Deus. Lacordaire, Constantina, 1863. Fica a reflexão para cada um de nós. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.